E o Corinthians perdeu 2 jogadores super importantes para decisões de Copa do Brasil e Libertadores da América. Yuri Alberto e Labiad tiveram lesões no empate em 0-0 contra o Atlético Paranaense na noite dessa quinta-feira na Neoquímica Arena. E Fernando Diniz culpou o gramado, especialmente pela lesão do Labiad, a mais séria de todas. O meio-campista, que vinha crescendo de produção, tem suspeita de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. A confirmação deve se dar nesta sexta-feira. Se isso ocorrer, o Labiad volta a ter condição de jogar apenas em 2027. A lesão do Yuri é menos grave, mas também deve tirá-lo das 2 partidas contra o Internacional, no domingo e na quarta-feira pela Copa do Brasil, e também dos jogos contra o Rosário Central, pela oitavas de final da Libertadores da América em 13 e 20 de agosto. O Yuri entrou no segundo tempo da partida contra o Atlético, ele vinha sendo poupado e por volta dos 31 minutos, durante uma arrancada, sentiu o músculo posterior da coxa direita. O Yuri saiu chorando do gramado, causando enorme preocupação. Abre aspas para o Diniz, que cobrou demais a diretoria por conta da mudança do gramado da Neoquímica Arena. Esse é o pior gramado desde que a arena foi construída. 5 jogadores ralaram o joelho. Pode prender e machucar. Para mim, a lesão do Labiad pode ter a ver com isso. Importante contar, e para completar o noticiário do Corinthians, que Memphis Depay é aguardado nas próximas horas aqui em São Paulo. Na quarta-feira, o Timão enviou a minuta do contrato para ele e seus advogados reviram e concordaram com tudo que estava escrito. Falta a realização dos exames médicos para que o vínculo seja estendido por 2 temporadas. E você, o que pensa sobre as ausências de Yuri Alberto e Labiad, a volta de Memphis Depay? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Fonte hoje de manhã que está nessa negociação Memphis Depay e Corinthians. O que está acontecendo agora, neste momento? Troca de minutas de contrato. E está indo muito bem. Então, tipo assim, o Corinthians enviou o contrato, os representantes e os advogados do Memphis devolveram as minutas assinadas, mas isso não quer dizer que o contrato está assinado. Tá. É aquilo ali que você vai rubricando. Entendi. Então, tem a rúbrica ali e tal, e aí você já tem um encaminhamento do negócio. Agora é mais burocrático. A questão, hoje eu falei com uma fonte importante do Corinthians sobre a questão da inscrição do Memphis. Sim. O Corinthians, veja bem, o Corinthians ele consultou a CBF. O Corinthians consultou especialistas, né, advogados que são do direito esportivo, e o Corinthians tem muita segurança após essas consultas de que não haverá problema fazer a inscrição ou o bid do Memphis no novo contrato, tipo, mesmo com o transfer ban. Tá. Porque o que acontece? A questão toda o Corinthians continua com o contrato que está vigente até hoje. O contrato acaba hoje, dia 31. Final do dia, acabou, virou dia 1º de agosto, não tem mais o contrato. Mas como é bid de Corinthians para Corinthians, não tem esse problema, segundo a minha fonte do Corinthians, eles estão tranquilos em relação a isso. Perfeito. Até ganham um fôlego, até ganham um tempo para essa minuta ser trocada e assinada e o Memphis vir para o Brasil. Se o Memphis estivesse jogando, sei lá, no PSV da Holanda, e aí ele assina um contrato, e vem de um clube para outro, aí ele tem que passar pelo processo do Corinthians estar livre de transfer ban. Entendi. E eu digo ele vem de um clube, não necessariamente você comprar ele do clube, mas se você jogou no PSV, acabou o contrato, está livre no mercado, o teu último registro como atleta profissional era no PSV, um exemplo. E aí você tem que fazer um novo contrato, um novo registro agora como Corinthians. Então, como ele vem de Corinthians para Corinthians, não há necessidade de passar por um novo registro, a numeração de registro é a mesma, a foto, tudo que tem lá quando aparece o bid é o mesmo, só vai mudar o quê? O tempo do contrato, que vai ser julho de 2028. Então é só essa mudança. E isso não dá problema na FIFA de você inscrever um jogador de maneira irregular. Então o Corinthians consulta a CBF, consulta especialistas e se diz muito tranquilo em relação a isso. Eu entendo o Corinthians se sentir tranquilo em relação a isso, mas me mostra a preocupação como o Corinthians atrasou todo esse processo, sabe? Você está acompanhando de perto, trouxe detalhes nos últimos dias sobre o envio do contrato, a demora na resposta, mas o Corinthians deixou chegar no último dia de contrato do Memphis, para que hoje você traz a informação que as minutas estão sendo trocadas, para tentar oficializar e ele chegar até o final de semana, né? Mas como o Corinthians atrasou todo esse processo,
E demorou demais, cara, pra contar com ele. Você falou lá antes, a ideia do Corinthians era contar com ele, pelo menos à disposição pro jogo desse final de semana. Mudou, não vai estar mais. Seria um grande reforço aí, né? Com os caras tudo machucado aí. Labiar fora, e Roberto fora. Como você falou, pô, ele estando à disposição, pelo menos, atuar no segundo tempo, já é legal. Não vai estar à disposição nesse final de semana. Pode ser que não esteja no meio da semana no jogo de volta. Então é um problema, né? O Corinthians mostrou um erro ali nos bastidores, na minha opinião, sobre esse contrato do Memphis. Claro, mas é o que eu estava falando ontem, que é muito da politicagem do Corinthians, né? É muito da questão política. Sim. O departamento de futebol fez o que tinha que fazer. Fez a negociação, passou pela aprovação da diretoria, da presidência, passou pela aprovação do departamento financeiro, departamento jurídico. Todo o caminho em relação a essa negociação, a esse acerto, a esse ok de todas as partes, ela teve um processo de caminho natural. Só que quando bate na política e quando você tem um clube que está vivendo um momento como está vivendo o Corinthians e outros também vivem, o Santos, São Paulo e tal, só para citar os da capital, é difícil você conseguir fazer as coisas numa linha reta. Foi exatamente essa frase, inclusive, que eu ouvi. É difícil você caminhar em linha reta quando você tem uma situação de barril de pólvora que vive hoje a política do Corinthians. Então você tem que desviar aqui, ir para lá, ir para outro caminho e tal. Então, assim, houve esse atraso de fato, o Corinthians atrasou para enviar o e-mail com as minutas do contrato, ou o contrato batido ali para os advogados verem. E todo esse atraso e todos esses questionamentos, o fato do Corinthians ter ido consultar a CBF, ter ido consultar alguns especialistas, se dá por causa disso, porque assim, se não tivesse tempo, não teria que consultar. Se tivesse tempo ali para fazer as coisas da maneira que tinha que ser, ou que o Corinthians planejava, nada disso estaria acontecendo. E o Memphis, se bobear, já estaria aqui treinando, se bobear, liberado para jogar. Então, assim, é aquela coisa, parece que o Corinthians joga contra o Corinthians. Não querer, alguém que não quer, ou as pessoas que não querem, acham que o Memphis não tinha que renovar com o jogador, sendo que a torcida quer, o cara é querido pelos jogadores, o próprio Memphis, a gente ouve muito das pessoas envolvidas na negociação, o quanto o próprio Memphis se doou para esse negócio acontecer. E aí você vai falar, mas é porque não apareceu nenhum clube. Não interessa. Aí é a decisão do cara. Ele poderia não aparecer nenhum clube e o cara ficar treinando lá na Europa, morando na Europa e tchau Brasil. Então, assim, a escolha do Memphis foi renovar e diminuir salário e tirar a premiação individual e ter mais, tá mais envolvido nas premiações coletivas, diminuir a dívida total, tirando juros daqui e dali. Então, assim, e também não estou falando que o Memphis está presenteando o Corinthians, ou está sendo o salvador da pátria, ou está sendo Papai Noel. Mas, assim, eu estou falando, houve um acordo, e um acordo que ficou bom para as duas partes, porque é um cara que é importante. Porque é um cara que, querendo ou não, ajudou o Corinthians a conquistar 3 títulos, mudou um pouco a cara do Corinthians como time, e ajudou o time lá quando chegou. 2024 era a zona de rebaixamento, foi para a pré-Libertadores. Então, assim, dizer de desempenho, de foco e de entrega e de tudo que o Memphis se envolve com o Corinthians, envolvimento com o Corinthians e entrega, não dá para dizer que não dá para dizer que o Memphis não teve. Mesmo quando ele não está jogando, ele está lá em Itaquera nos jogos, mesmo quando estava machucado, suspenso, está lá. É um cara que se preocupa com... E a gente sabe, eu já ouvi do próprio Memphis isso, que ele é um cara preocupado em melhorar a estrutura do Corinthians, que já é uma estrutura boa, mas que tem alguma coisa para melhorar, de profissionais, de modelo de trabalho, até mesmo essa coisa de os jogadores que vieram, Labiad, o próprio Jesse Lingard e tal, são jogadores que chegam também com uma outra cultura de futebol. Aí você vai falar, mas que coisa, jogador que nem é de nome e tal. Não interessa, eu estou falando de cultura de futebol para outras culturas, como é a nossa brasileira aqui, que é diferente. Eu me lembro muito, por exemplo, eu cobri muito a vinda do Juanfran para o São Paulo, lateral direito. Era um cara da seleção espanhola, um cara de Atlético de Madrid muitos anos e tal. E o São Paulo já estava naquela coisa naquele processo de Caverna do Dragão, sabe? De virar um monstrinho que está hoje. E eu me lembro na época, o Juanfran fala assim, poxa, conversei muito com o Miranda. Pô, Miranda, aqui a estrutura precisa melhorar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, não fez nada. Não falava das coisas, o Juanfran acabou sendo um fiasco, não aconteceu e tal. Mas eu só estou falando isso porque, assim, o Memphis é um cara que também dá pitacos nesse sentido.
Não é à toa que os caras brincam, chamam ele de chefe. Ele tem essa postura mesmo de falar, de liderar, de cobrar e tal, de cobrar os departamentos. Ativo, né? É um cara muito ativo no dia a dia, de cobrar. Por que essa recuperação tem que ser assim? Por que esse tratamento é assim? Quer saber, é interessado e dá pitaco. Então, assim, esses caras que com uma mentalidade fora acabam ajudando. E é o que a gente ouve muito isso no departamento de futebol. E eu não estou falando que é a gestão do Marcelo Paz que está falando isso. Não, a gente já ouvia lá do Fabinho também, do Fabinho Soldado. Então, assim, entra diretor, sai diretor, entra figura nova ali na direção do clube, como é o Júlio César e tal. O Memphis é um cara que tem esse elogio nesse sentido, que as pessoas elogiam nesse sentido. Então, assim... Ele podia vir só ser um cara acomodado, sabe? Ganhando seu dinheiro, jogando sua bola eu não entendo essa... Ah, beleza, vocês acham que é caro, que não vale, que o Corinthians precisa reconstruir e tal. Pô, mas agora, então, os caras descobriram o ouro, então, que o Corinthians precisa se reconstruir financeiramente. Porra, conselheiros, aliados do Stabile, pessoas que não querem o Memphis agora, que estão achando que é caro porque o Corinthians precisa melhorar financeiramente, vocês descobriram a pólvora. Vocês descobriram a pólvora. Parabéns. Então quer dizer que o Corinthians agora está nessa draga financeira. Pô, é brincadeira, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.